O Ministério das Relações Exteriores saudita disse que é uma posição firme e inabalável a do país até aqui. A China afirmou que é contra a deslocação forçada dos residentes da faixa de Gaza e que espera que todas as partes aceitem o cessar-fogo e voltem para uma solução política de 2 estados. O porta-voz do Kremlin disse que a Rússia acredita que um acordo no Oriente Médio só vai ser possível com base na solução de 2 estados. Essa é a tese consagrada na resolução relevante do Conselho de Segurança da ONU, é a tese compartilhada pela esmagadora maioria dos países envolvidos nessa questão, inclusive aqui o Brasil, Reinaldo. É a tese que está na fundação do Estado de Israel. O que se fez na ONU foi uma partilha. O que se fez na ONU na criação do Estado de Israel foi estabelecer igualmente a criação do Estado palestino. Sim, depois, com a rejeição de países árabes à criação do Estado de Israel, com as tentativas, com as guerras que, enfim, se fizeram contra a existência do Estado de Israel, essa questão foi ganhando uma dimensão ali que foi dando a Israel, digamos, deu a justificativa moral, política, histórica para guerras que se empreenderam, guerras que Israel venceu. Agora, é preciso que não se confunda a existência do povo palestino e o direito à existência do povo palestino e o direito dos palestinos terem uma terra com, enfim, ações que foram tomadas por grupos políticos, grupos terroristas há muito tempo já, né? A antiga Organização para a Libertação da Palestina, a antiga OLP, renunciou à luta armada, resultou, né, esse movimento resultou na Autoridade Palestina, que hoje governa a Cisjordânia, né, e que foi sistematicamente desmoralizada pelo governo de Israel, por governos de Israel, especialmente por Netanyahu, de maneira que perdeu a autoridade até junto ao seu povo, a despeito de haver ali questões internas, não chega a ser uma administração transparente, etc. Não interessa, de qualquer modo, para o caso não interessa. Um grupo que prega a convivência pacífica, a existência de 2 estados, que reconhece a existência de Israel, né, a autoridade palestina, a Autoridade Nacional Palestina, controlada pelo Fatah, né, que é o grupo que deriva da OLP, essa autoridade palestina reconhece a existência do Estado de Israel, né, não endossa os atentados terroristas, ainda que seja sempre uma coisa complicada, porque os terroristas estão infiltrados ali, né, mas, desde sempre, o caminho seria fortalecer a Autoridade Nacional Palestina, né? Israel sempre fez o contrário. E nós tivemos o que tivemos, temos o que temos. Agora, isso só para dizer, essas disputas não se dão no vácuo, né? Elas têm uma história, elas têm um contexto. Agora, veja só, essa proposta, isso que o Trump faz, né? Eu estou ouvindo um pouquinho de eco da minha própria voz, eu não sei se também o público de casa está ouvindo, se é só aqui na minha transmissão. Isso que o Trump está fazendo é completamente, veja, é fora de qualquer esquadro, de qualquer antevisão da realidade, de qualquer perspectiva, de qualquer solução. Está se tratando isso aqui e ali de uma maneira um tanto jocosa, mas isso é muito grave. Veja, nós estamos falando de limpeza étnica, é disso que estamos falando. Antônio Guterres, o secretário-geral da ONU, falou a expressão correta. É limpeza étnica. Se você tira as pessoas ali, ainda que você não vá matar todos, mas veja, aquilo é um cemitério, ainda é um cemitério, tem corpos soterrados lá, morreram perto de 40 mil pessoas nessa guerra, né? Uma grande quantidade de crianças. Acaba de haver um massacre na faixa de Gaza, né? Contínuo. E aí você faz o quê? Como diz o Trump, a gente vai lá, tira todo mundo, nivela tudo e os Estados Unidos passam a tomar conta. Ele está falando que ele vai invadir um território, não descartou nem mesmo a ação militar,
para tomar conta daquele território. E aí, sendo Trump quem é, o negociante, né, o dono de Mar-a-Lago, o dono de resorts, e aí a gente faz ali uma nova Riviera. Calcule a enormidade disso, né? É tão chocante que o mundo nem sabe como reagir. As pessoas ficaram, os líderes, um tanto abestados. Você tem aí, você citou lideranças árabes contrárias, evidentemente, à proposta, em especial a Arábia Saudita, que é uma aliada dos Estados Unidos, né, que abriga a maior base americana, uma das maiores do mundo, a maior base do Oriente Médio, com quem o Estado de Israel tenta estabelecer relações e busca estabelecer relações, justamente porque isso enfraquece o Irã, já que a Arábia Saudita é inimiga do Irã. Então nós temos todos esses cruzamentos aí de interesses, né? Mas a Arábia Saudita não tem, né, como condescender com isso, porque já nem se trata de dizer, bom, nós vamos colocar um governo títere na faixa de Gaza, será um governo posto pelos Estados Unidos, nós vamos escolher ali alguns palestinos e vamos colocar um governo títere, o que já seria horrível. Não, ele foi para a solução final para os palestinos. É o fim do Estado palestino, é o fim daquilo que a ONU votou. Quando se estabeleceu, quando se definiu o Estado de Israel, é o fim da ideia da partilha, é o fim da ideia de dois estados. Que junto com isso também, ele falou depois de receber Netanyahu, Benjamin Netanyahu, criminoso de guerra, Benjamin Netanyahu, né? O bandido Benjamin Netanyahu, segundo a política do seu próprio país, né? Que acho, se um dia Israel recuperar a qualidade da sua democracia, o Benjamin Netanyahu vai para a cadeia, e nem precisa ser necessariamente pelos crimes de guerra, pelos crimes políticos que cometeu lá, né? Depois de receber Benjamin Netanyahu, ele se sai com essa, né? E ainda diz, e eu vou decidir, o dono do mundo, e eu vou decidir sobre a soberania de Israel na Cisjordânia. Acho que há poucas dúvidas sobre o que ele pretende fazer. Cisjordânia é essa que, no momento, está sob ataque, né, de Israel. Então, note que é uma ação, são ações concertadas para eliminar, tirar do jogo político, tirar do horizonte a criação do Estado palestino. Então, esses senhores se encontraram e disseram assim, bom, o Estado palestino não tem solução da forma como está, Israel não vai devolver os territórios que ocupou, inclusive aqueles que ocupou ilegalmente, ao arrepio de resoluções da ONU, né, também na Cisjordânia, Israel não vai devolver. Israel julga que precisa desses espaços, né, para a sua própria existência. Então, qual é a solução? A solução é dizer, o povo palestino não existe. O povo palestino deixa de existir. Nós não precisamos matar todas as pessoas. A limpeza étnica não compreende eliminar todas as pessoas. A limpeza étnica compreende você eliminar as condições de um povo existir como povo. É isso que é a limpeza étnica. Compreende a violência física, compreende mortes, compreende massacres, sim. Mas não só isso. E se fizer isso, né, então o povo palestino deixa de existir. Uma parte, diz o Trump, o Lula pergunta, bom, e o povo palestino vai para onde? O Trump responde, uma parte ele quer que vá para a Cisjordânia, para a Jordânia, né, já tem mais de 2,5 milhões de refugiados palestinos na Jordânia, uma parte vai para a Jordânia, e ele não pergunta se a Jordânia quer ou não, se a Jordânia pode ou não, numa relação historicamente conflituosa também, porque quem estudar esse assunto vai ver que um dos maiores massacres de palestinos foi promovido pelo governo da Jordânia, né? Já. Então não é uma relação tranquila, né? Ainda agora. Então uma parte vai para a Jordânia e a outra parte ele quer que vá para o Sinai, no Egito. Não é um deserto mesmo?
Não é um deserto? Está lá desocupado? Eles não dizem que querem Estado palestino? Se eles querem Estado palestino, eles que deem a terra. Essa é a lógica. Né? Então, é um troço absolutamente assustador, porque isso coloca em perspectiva toda a natureza da guerra travada também por Israel e a desproporcionalidade da resposta. Foi absolutamente brutal o que Israel sofreu, né? O ataque terrorista promovido pelo Hamas, matando 1.200 pessoas, foi um negócio absolutamente brutal, sem dúvida, né? Mas que se coloca também no território da linguagem, e aí se cria uma desproporção também no território da linguagem. Maior massacre de judeus depois do Holocausto, se diz. É claro que é terrível, mas quando você compara isso com 6 milhões de mortos, você tem a noção da desproporção, né? Sim, muito grave, em razão também de falhas terríveis, até agora inexplicadas, sob investigação do governo israelense. Matam-se 40 mil pessoas na reação, destrói-se a faixa de Gaza, sob o pretexto de que se ia eliminar o Hamas. Tanto o Hamas não foi eliminado, que você tem agora o Hamas negociando a liberação de reféns. Então ele não foi eliminado. Então aquilo acaba virando uma expedição punitiva apenas, de maneira que você inviabiliza a existência, concorre para inviabilizar a existência desse povo. Aí chega à conclusão, então, de que nada pode ser feito, não tem como construir Estado palestino, né? Não tem como eliminar o Hamas, porque, enfim, eles não vão aceitar determinadas exigências de Israel. Então, a gente faz o seguinte, tira todo mundo de lá. Vem o Trump e diz, deixa comigo que vai passar a ser território americano. Não é? O que é muito impressionante, né? Um deputado democrata da Califórnia, né, Eric Solar, ele disse, bom, mas esse cara foi eleito dizendo que ele ia acabar com guerras, né? Depois disso, ele já falou em ocupar a Groenlândia, em ocupar o Canadá, em ocupar o Panamá, agora vai ocupar o quê? Também a faixa de Gaza? E aí o Trump diz as coisas do jeito que ele é, né? Olha, eu tenho falado com muita gente e todos têm gostado da ideia, né? É um momento muito delicado esse que a gente vive no mundo, né? As coisas estão assumindo proporções um pouco assustadoras, né? Mas o Trump não vai fazer isso, ele está falando por falar. Sim, pode ser que não faça, mas note a que distância, então, estamos, e cada vez mais, da existência de um Estado palestino, né? De sorte que parece normal, parece natural e parece ser uma solução realmente você tirar os palestinos de lá. Né? Diz o Trump, para que eles possam viver em paz. Viver em paz onde? Quem disse que o Egito vai querer, ainda que isso fosse possível, por que é que o Egito ia querer deslocamento de, sei lá, quase 2 milhões de pessoas, porque na Jordânia nem dá mais para o Sinai, porque junto levaria, inclusive, toda a militância em favor do Estado palestino na sua terra original, não é? Você importaria também um conflito que é de natureza política, a relação do governo egípcio com a militância palestina já não é uma relação muito tranquila. Então, assim, é uma sandice gigantesca, é desrespeitoso, é agressivo e demonstra como esse senhor, eu acho que a gente vai precisar ainda continuar a falar disso, e demonstra como esse senhor, a rigor, ele não tem proposta para nada, né? Ele não tem proposta para nada que não seja governar por intermédio do caos. Né? Provoca o caos, ele já escreveu isso num livro que ele
faz exigências que ele sabe que são impossíveis para deixar o outro atordoado, para então arrancar conquistas. Que conquista ele arranca desse tipo de coisa, não dá muito para saber. Mas eu acho que a gente precisa continuar, porque eu quero falar ainda da Ursula von der Leyen. Vamos falar daqui a pouco, depois do intervalo. E também sobre a posição do presidente Lula, que em entrevista hoje disse que a fala de Trump sobre Gaza é incompreensível para qualquer ser humano e que Trump vive de bravatas. A gente mostra e analisa daqui a pouco, depois do intervalo. Até já. Seguimos ao vivo aqui no YouTube. Reinaldo, vamos ver o que disse o Trump sobre Gaza? Aproveitar que a gente está aqui na nossa parada e dar uma olhada no que disse o Trump sobre a faixa de Gaza. Vamos ver. I do see a long-term ownership position, and I see it bringing great stability to that part of the Middle East and maybe the entire Middle East. And everybody I've spoken to, this was not a decision made lightly. Everybody I've spoken to loves the idea of the United States owning that piece of land, developing and creating thousands of jobs with something that will be magnificent and I don't want to be cute, I don't want to be a wise guy, but the Riviera of the Middle East, this could be something that could be this could be so magnificent. I love Israel. I will visit there, and I'll visit Gaza, and I'll visit Saudi Arabia, and I'll visit other places all over the Middle East. Do jeito que ele fala, né, Reinaldo? As pessoas com quem eu conversei estão entusiasmadas com os Estados Unidos assumirem aquele pedaço de terra. Falta combinar com uma fatia importante na população palestina. Sim, as pessoas que estão lá, não, e a ideia de criar a Riviera do Oriente Médio, onde todas as pessoas do mundo poderiam viver, inclusive palestinos. Quais palestinos? Né? Sim, se fala muito da beleza que pode ser a faixa de Gaza, né? Com o Mediterrâneo ali lambendo as suas praias. Ah, por que deixar isso cheio de palestino, né? Vamos deixar isso cheio de turista americano. Aí sim, né? E, evidentemente, ali tão pertinho de Israel, Israel precisando de terra, por que não a faixa de Gaza, né? Muito bom, meu amigo. Vamos voltar aqui para toda a nossa rede, inclusive o pessoal da TV, e fala um pouco sobre a Ursula von der Leyen, sobre a representante da Comissão Europeia e as repercussões internacionais. Estamos voltando. Vamos lá, estamos de volta, Reinaldo. Vamos continuar falando de Trump e essa ideia dele de tomar a faixa de Gaza, né, colocar os palestinos para cá e para lá, tem repercutido, é claro, no mundo todo. Olha, a Ursula von der Leyen, ontem, presidente da Comissão Europeia, ela fez um discurso para os embaixadores em Bruxelas, né, dos 27 países da Comissão Europeia. E ela fez um discurso bem assustador, não na linha da ameaça, na linha da constatação, né? Ela disse: vivemos num mundo em que não podemos mais considerar muita coisa como garantida, nem mesmo as regras e as normas elaboradas ao longo dos últimos 70 anos. Um mundo no qual as grandes potências tentam obter qualquer vantagem possível usando qualquer ferramenta que funcione melhor, seja ela econômica, tecnológica ou de segurança, às vezes as três ao mesmo tempo. Um mundo no qual temos hoje uma tentativa concertada de construir esferas de influência e mesmo de se apropriar de territórios, exatamente como no século XIX ou no auge da Guerra Fria. Um mundo no qual novas potências autoritárias estão se unindo a uma Rússia vilã, pronta a explorar qualquer divisão ou fraqueza das alianças existentes. Ela está falando aqui da Rússia, porque a Rússia é um problema efetivo para a Europa, ou pelo menos eles leem assim, na sua guerra contra a Ucrânia, mas também está falando dos Estados Unidos, também está falando da forma como Trump tem se apropriado das coisas, né? Ou anuncia que vai se apropriar da relação dele aqui, está implícito com as redes sociais, agora que resolveu estabelecer um governo junto com Elon Musk, com Mark Zuckerberg, enfim, com as Big Techs. É um discurso que dá conta de que a gente está vivendo em risco, né? Aliás, junto com essa coisa do Trump, ele anunciou também a retomada do tal do projeto Guerra nas Estrelas, que era lá do Reagan, lá atrás. Como transformar os Estados Unidos, que é impossível, né, num local inexpugnável, né, que imune a qualquer ataque de qualquer natureza.
A única coisa que ele vai provocar, evidentemente, é uma corrida, uma nova corrida armamentista, porque você acha que os Estados Unidos vão investir nisso e a China vai fazer o quê? Vai ficar esperando o seu Trump falar, se hoje que os Estados Unidos são vulneráveis, porque são, né? A Rússia pode destruir os Estados Unidos, se ela quiser, como os Estados Unidos podem destruir a Rússia e ambos podem destruir o mundo. Muitas vezes. Né? Você acha que isso seria feito de maneira que e a Rússia ia ficar quietinha e a China ia ficar quieta? Né? Então, como diz o Caetano na sua música sobre os anjos tortos do Vale do Silício, né? Os palhaços macabros que surgiram no Império, né? E também nos seus vastos quintais, por falar num palhaço macabro que surgiu no quintal, você pega o Javier Milei. Javier Milei acaba de anunciar que ele também, a exemplo dos Estados Unidos, deixou a Organização Mundial da Saúde. Ele repete, ele imita as ações do Trump na Argentina, né? Daqui a pouco talvez anuncie que também não quer mais participar do Conselho de Direitos Humanos da ONU, né? Não quer mais fazer parte, né? Porque disse ele que a OMS tomou decisões muito erradas no combate à Covid. Então calcule você, essa visão ensandecida, absurda, de certa extrema-direita, ela, enfim, hoje está na cabeça dos Trumps da vida, desse Milei. Tem seus representantes aqui dentro, tem seus representantes aqui no Brasil, né? E nós sabemos disso. Também aqui essa gente está presente, essa visão de mundo está presente e está tentando voltar ao poder, né? Está lutando para voltar ao poder.